Glória a Deus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Meus queridos, meus prediletos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé para que nós possamos fazermos uma leitura. Eu convido a todos que, por bondade, os que trouxeram as suas Bíblias, pegam todos. Nós vamos ler em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura do verso 25 em diante. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas e dizer que nós estamos em oração e colocando diante de Deus as nossas vidas, sempre rompendo todos os desafios que nós vivenciamos. Como já foi falado anteriormente aqui, é uma guerra muito grande espiritual que estamos vivendo, mas nós vamos superar essa batalha. Você vai vencer. Nós vamos vencer, porque nós não estamos lutando sozinhos. Deus está conosco, como esteve com o povo de Israel no Mar Vermelho, como esteve com Josué na travessia do Jordão. Enfim, Deus vai nos ajudar. Mateus capítulo 6, e no verso 25 em diante, nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto à vestidura, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Olhai para o quê? Como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabei que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai o quê? Primeiro busca o quê? E a sua justiça, e todas essas vossas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia
o seu próprio mal. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado. Aqui está a tua palavra e somos os teus servos. Te glorifico, te exalto. Nos dê sabedoria, força, graça e contentamento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tomai assento. Eu quero falar hoje exatamente sobre esse tema que está aqui no telão, a providência da mão invisível de Deus. Tem muitas coisas que nós não vamos conseguir ver, mas vamos conseguir sentir. E a gente não precisa ver para que Deus faça o que tem para fazer. Repita comigo: a mão de Deus, mesmo sendo invisível, vai prover o que eu preciso. Meus queridos e meus amados irmãos, vejam bem, para que possamos entender, vejam bem, o Antigo Testamento fecha as suas cortinas há cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo. Estando Israel, então, debaixo do domínio do Império Medo-Persa, o período entre o Antigo e o Novo Testamento é exatamente conhecido como o período interbíblico. Então, durante esses 400 anos, a história diz que Israel viu o declínio do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego-Macedônio. Viu também a queda do Império Grego e também o seu território sendo dominado exatamente, alternadamente, pelos Ptolomeus e pelos Seleucidas. Ainda contemplou também, no século II antes de Jesus Cristo, a grande revolta dos Macabeus e o domínio também da família Asmonia. Israel vê, então, finalmente, o domínio de Roma no ano 63 antes de Jesus Cristo, quando Pompeu conquistou o seu território e nomeou como governante Antípatro, pai exatamente de Herodes, o Grande. Israel, então, viu o governo da família herodiana desde o ano 37 antes de Jesus Cristo, com a ascensão de Herodes, o Grande, e o governo, então, de seus filhos nas diversas tetrarquias após a sua morte. Lucas, capítulo 3, de 1 a 3, registra isto. Quando o Novo Testamento abre as suas cortinas, Israel está sob o domínio do Império Romano e também debaixo do reinado de Herodes, o Grande. A grande importância do Evangelho de Mateus, precisamos entender. Renan, o grande crítico francês, ele afirmou que Mateus é o livro mais importante que já foi escrito. Michael Green, também nessa mesma linha de pensamento, ele diz que o Evangelho de Mateus é talvez o mais importante documento do Novo Testamento. Por quê? Porque nele nós encontramos o mais completo e sistemático também registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição do fundador do cristianismo, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Amém? Em grandeza também de concepção e no rigor do que uma massa de material se subordina a grandes ideias, nenhum livro dos dois testamentos, tratando exatamente de um tema histórico, deve ser comparado com Mateus. Amém?
Michael Green ainda diz que entre os pais antigos, o Evangelho de Mateus é citado mais do que qualquer outro evangelho, aleluia. O mesmo autor ainda, ele afirma e entende que Mateus não é um livro biográfico propriamente dito, não. Embora contenha biografias, não é também um livro basicamente histórico, embora reflita exatamente ao aspecto histórico, mas é a proclamação das boas novas, posso ouvir o amém? As boas notícias da salvação aguardada no judaísmo e equipara aos cristãos, seria chegada em Jesus Cristo de Nazaré. Mateus, então, foi testemunha ocular e auditivo do conteúdo que registrou em sua obra. Então ele se apoia na fonte mais segura de toda a historiografia, a saber então, o verdadeiro testemunho presencial dos fatos. Irmão, quando a obra foi escrita, os apóstolos e os irmãos de Jesus Cristo ainda viviam, mas logo então, não é admissível falar exatamente que Mateus usou lendas e sagas, não. Até porque uma vez que lidas e sagas formam somente depois que se rompeu a ligação com os acontecimentos. Então, muito menos se pode falar em mitos, uma vez que mitos são ideias transformadas em história. Os apóstolos também, os parentes, por exemplo, de Jesus Cristo, e as testemunhas presenciais certamente impediria na raiz o surgimento de qualquer lenda ou mito nos evangelhos. E o que podemos então aprendermos com evangelhos de Mateus, expressado exatamente por Jesus Cristo e falando da providência? A palavra providência praticamente deixou de existir no vocabulário do cristão contemporâneo. Está exatamente se tornando obsoleta e arcaica. O termo aqui já foi lugar como até mesmo o central para a expressão cristã. E parece estar também agora condenado a um monturo de cinzas das palavras úteis. Lá no início da década de 90, irmãos, para que possamos entender, um documentário televisivo sobre a Guerra Civil Americana o cativou, o interesse da nação a recontar o drama do conflito mais sangrento dos Estados Unidos. As citações de cartas, por exemplo, escritas por combatentes, tanto do norte como do sul, estavam exatamente repletas de referências a providências. E aí, nas vésperas das batalhas terríveis, os soldados, eles escreviam à esposa ou aos pais sobre os seus temores e acerca também das incertezas do que lhes poderiam acontecer pela manhã, e quase sempre também comentavam que a vida deles estavam nas mãos da providência de Deus. O termo providência era escrito exatamente com inicial maiúscula, como que se fizesse referência não tanto ao domínio de Deus sobre os assuntos dos homens, mas ao próprio Deus. Posso ouvir um amém? O termo providência também converteu-se em títulos usados para a divindade. A ligação entre a atividade de Deus e o próprio ser de Deus estava exatamente profundamente enraizado na convicção dos cristãos do século XIX. Então, segundo a qual tudo aqui acontece e ocorre debaixo do plano e governo soberano do Deus onipotente. Posso ouvir o amém? Havia um senso constante de que a vida inteira era vivida exatamente por
por um Deus, perante a face de Deus, e essa atitude aqui mudou. A cultura na qual nós vivemos hoje quase não abre mais espaço exatamente para pensamentos sobre a providência de Deus, mas Deus ainda provê, amém? Na melhor hipótese, nós vivemos um clima moderno de ateísmo. Na pior, na cultura, ela está definida por uma atmosfera de neopaganismo. Então, a suposição predominante em nossos dias, irmãos, é de que vivemos, então, em um universo unicanicista e fechado, no qual, nos eventos ocorrem a um segundo impessoais fixas, decorrente exatamente de forças igualmente impessoais, ou por mero acaso. Então é a era do secularismo, a qual não parece abrir acesso ao transcendente, ao sobrenatural. A religião, por exemplo, quando minimamente tolerada, é relegada ao compartimento isolado, a um espaço exatamente reservado com limites rigidamente definidos. Então as pessoas ainda, elas se permitem gozar de alguma atividade religiosa em busca do bem-estar pessoal e da plenitude psicológica. Mas vejam bem, a religião, ela não detém nenhum papel relevante na sociedade, nem nas reflexões sérias acerca da natureza do cosmo ou do curso da história. Posso ouvir um amém? O Deus do cristianismo não está no exílio. Ninguém pensa mais em dar um nome de providência a uma povoação ou cidade recém-incorporada, como, por exemplo, no passado. Lá em Rhode Island, isso certa vez foi considerado adequado. Então, os modismos modernos da religião, inclusive o renascimento do sistema de crenças, do gnosticismo, do pensamento da nova era, a fascinação também com o oculto e a preocupação com anjos e demônios em alguns setores, por exemplo, da sociedade, podem sim ser vistos como tentativa desesperada do indivíduo moderno para quê? Para romper a rígida cerca da visão predominante do universo. Então, o fato de jornais diários e redes sociais publicar livros, novas heresias estão se proliferando nos países, isso indica um exercício como a infutilidade. Então, um profundo senso da ausência de Deus evoca, então, esses golpes terríveis, mitológicos, contra a transcendência. Irmãos, no século XVIII, Adam Smith escreveu a sua obra clássica, e ele disse As Riquezas das Nações, na qual procurou aplicar o método científico às variabilidades do empreendimentos econômicos, exatamente para descobrir as leis que governam a economia. Smith estava à procura exatamente da mão invisível da providência. E aí, em nossos dias, vejam bem, essa mão invisível não é apenas considerada invisível, posso ouvir um amém? Mas inexistente. A mão da providência foi cortada fora exatamente por completo. E com essa amputação, infelizmente, nós fomos largados às cegas, perambulando exatamente sozinhos em um universo hostil, ou ainda pior, em um lugar indiferente. Em prol exatamente do nosso bem-estar econômico, nós não olhamos mais para a mão invisível da providência de Deus, mas para a mão sempre visível do governo humano para resolver todas essas questões. Então, as palavras, ela tem o hábito
desagradável de sair e também de entrar em voga. Irmãos, as palavras da moda geração são consideradas como fora de moda exatamente pelas gerações posteriores. Na década de 1940, a resposta padrão para uma boa experiência era exatamente resumida pela palavra supimpa. Mas supimpa logo cedeu então um espaço para bacana, legal e muito maneiro. Tentar acompanhar então a linguagem dos adolescentes, por exemplo, é uma missão impossível para um adulto em franco envelhecimento. As expressões e palavras mudam, elas mudam com muita rapidez exatamente para nós, sim ou não? E parecemos tolos tentando acompanhar as mudanças. Então basta tentarmos conversarmos com alguns adolescentes na linguagem deles para vê-los sorrir sem graça quando nos pegam usando exatamente uma palavra que já está fora de moda. Mas a palavra providência é rica e é carregada demais de nuance teológica e fundamental também para se deixar sair da nossa linguagem sem lutar. Amém? Não é uma gíria adotada por uma geração específica, não, mas um vocábulo com século. Na verdade, por milênio, o significado histórico é um verbete teológico da maior importância, posso ouvir um amém? É enraizado exatamente na substância atemporal da própria Escritura. Então, para contemplarmos a providência da mão invisível de Deus, vejam bem, é necessário destacarmos aqui 3 verdades solenes. Em primeiro lugar, uma questão de confiança. Quantos confiam aí, amém? A palavra providência é derivada de prefixo e raiz latinos. O prefixo, por exemplo, proindica o em frente de. A raiz básica procede do latim videre, que significa ver. Então essa raiz, ela figura de forma destacada na linguagem corrente, pois nós somos uma cultura sobre uma enorme influência do fenômeno visual. Quando juntamos então o prefixo com a raiz, temos então uma palavra que significa ver de antemão. Assim então pode ser que sejamos tentados a concluir que providência refere-se simplesmente à previsão ou presciência do Senhor Deus. Posso ouvir um amém? Porém, apesar de incluir algumas referências à previsão de Deus, o conceito de providência não é esgotado por tal ideia, não. Providência não é um mero sinônimo de presciência. Antes, o conceito de providência, irmãos, é multifacetado e abrange uma ampla gama de atividades divinas, aleluia. Conforme tentarei demonstrar a vocês aqui nessa noite. Então, a palavra providência refere-se à provisão de Deus para o seu povo. Cadê o povo aí, amém? Entregamos então o vocábulo provisões para nos referirmos às coisas que adquirimos exatamente para as necessidades e exigências futuras. Eu não sei o que o futuro reserva, irmão, para mim e nem para minha família, eu não sei, nem você sabe. Por isso, eu tomo certo cuidado também hoje, para quê? Para prover para o amanhã. Mas quando a previsão econômica anuncia que terríveis tempestades e furacões ameaçam a nossa economia, logo todos nós queremos encher as despensas, não é verdade? E fazer exatamente estoques de alimento e outros suprimentos com medo de passar fome.
Às vezes nós ficamos preocupados também como vai ficar a família da gente depois da nossa morte. Mas apesar de todas as provisões que procuramos fazer para o futuro da nossa família, eu entendo que, em última análise, vejam bem, o bem-estar da nossa família está na mão de Deus. Posso ouvir um amém? Eu vejo como o seu grande provedor, eu vejo Deus, e você também vê, amém? Eu vejo como meu próprio provedor. Eu não posso controlar o meu destino e nem o destino da minha família. Este mundo não nos pertence, mas pertence ao nosso Pai, aleluia. Eu não confio a minha família aos cuidados também da empresa de seguro, não. Há mãos melhores do que essa, posso ouvir um glória a Deus? Eu levo a sério a admoestação de Jesus Cristo, quando ele disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo não é mais também do que as vestes? Observa, as aves dos céus, disse Jesus, elas não semeiam, elas também não colhem, e nem ajuntam em celeiro também. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta, aleluia. Porventura, não vale mais vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, e verso 25 e verso 26. Irmãos, as palavras de Jesus Cristo aqui não proíbe a prática da mordomia responsável. Vocês me entendem, amém? Elas são uma lição sobre a ansiedade. Então nós não devemos estar inquietos quanto às nossas necessidades futuras, amém? E não devemos também vivermos escravizados às nossas preocupações. As nossas preocupações e ansiedades também devem ser aplacadas exatamente pela nossa confiança na providência de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui, os lírios não necessitam de amuletos anti-estresse e nem do sofá do psiquiatra. Dá um sorriso para o seu irmão e diga amém. Isso é uma questão de foco. Se formos diligentes em nossa busca pelo reino de Deus e sua justiça, bem também pela justiça divina, a nossa preocupação, obviamente, com as provisões terrenas será plenamente atendida, glória a Deus. Então, conforme afirmou Davi, fui moço e agora já sou velho, porém, eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Levante sua mão e glorifica a Ele. Salmos 37 e verso 25, aleluia. O ensinamento de Jesus Cristo, filhos, no Sermão do Monte, chama a atenção para a providência de Deus. Quantos creem nessa providência aí, amém? Ele fala das aves dos céus, que são alimentadas pela mão da providência, e insiste também que valemos muito mais do que pássaro. O ponto central da comparação está no conceito de muito mais. Olhe para o seu irmão e diga: você vale muito mais. O valor que Deus atribui ao bem-estar dos seus filhos ultrapassa o que Ele atribui ao reino animal. Todavia, o seu cuidado providencial se estende também há anos. Ele não somente numera os cabelos da nossa cabeça, irmãos, mas também Ele tem o conhecimento de cada pardal que cai no chão. Assim como afirma o cântico, o seu olhar está no pardal, mas Ele também nos observa. Diga, Ele está te observando, aleluia. Em razão da palavra providência, está enraizada no termo latim para ver ou visão. Podemos então sermos tentados a restringir a sua aplicação teológica meramente a Deus, observar a atividade dos homens.
Então não é que o Senhor Deus apenas observa assuntos humanos, é porque Ele cuida de nós. A oração mais simples das crianças é: por favor, Deus, cuide de mamãe, cuide de papai, cuide da vovó e do vovô e etc. É o cuidar que está no âmago da providência divina. A palavra providência abrange um cuidado paternal de Deus pelas suas criaturas. Então isso aqui implica que o Senhor Deus está envolvido nas questões humanas. Ele se importa com você, amém? Ele não é como um Deus de Aristóteles, não. Um autor imóvel que permanece ali distante, totalmente alheio à história humana, não. Certa vez, Will Durant, ele comparou com o Deus de Aristóteles com um monarca da Inglaterra, que ele descreveu exatamente como um rei que não faz absolutamente nada e que reina, mas não governa. O Deus da Bíblia não é imóvel, aleluia. Ele é o motomóvel, que reina exatamente e governa. Ele é um Deus o Deus poderoso, é o Deus que se faz presente aqui, que não é o Deus de Aristóteles. É um relojoeiro supremo que projeta e monta o relógio entre cada dá corda nele e depois então sai de cena e deixa-o por conta própria. Essa visão, ela considera exatamente as leis da natureza como leis que operam exatamente de alguma maneira e independente da providência divina, irmão. Então, sem permitir nenhuma inclusão do alto, veja bem, essas leis são fixas e mecânicas. São diferentes disto. Vejam bem, a fé cristã, ela admite as leis da fé poderosa, mas também como a lei de Deus, sempre submissa ao seu governo soberano. Elas refletem as normas ordinárias com que o Senhor Deus governa o seu universo. Em segundo lugar, o sustento divino. Eu falei o quê? Fazer provisões para as coisas tem a ver exatamente com o suprimento do sustento. Sustento também é exigido para conservar as coisas funcionando ou para mantê-las vivas. Os antigos hebreus, eles contavam com a bênção de Deus, por meio exatamente da qual não só abençoa o seu povo, mas também o guarda. Essa bênção, ela estava sempre profundamente relacionada com a preservação. Resumindo aqui, a bênção tinha como foco a sustentação do seu povo. Deus vai te sustentar, você pode dizer amém? O sustento divino está amarrado no conceito bíblico de a bênção grandiosa. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e verso 1. Irmão, a palavra hebraica para criar é barar. Incutida nesse conceito aqui de barar está a noção de sustentação. Vejamos então no âmago da música que há um significado para isto. Nós sabemos como é o som então de uma nota musical tocada, curta, breve e abrupta, como um som, na verdade, de um bip. Então, em contraste aqui, se a nota for sustentada, será exatamente alongada e prolongada, amém? Podemos então teclar uma nota no piano e pisar no pedal para sustentar o som. De um modo semelhante, então, a obra da criação do Senhor Deus não é uma ação estar-tacto. Aquilo que o Senhor Deus cria, Ele também sustenta. Posso ouvir o amém? Ele não só traz as coisas do nada à existência, Ele as preserva em existência, amém?
O termo bíblico aqui, usual para isto, é sustentar. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, como diz em Hebreus 1, do verso 1 a 3. Irmãos, nesse texto aqui, Jesus Cristo, ele é citado exatamente como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pelo quê? A confissão de fé de Westminster define a providência de Deus da seguinte maneira: pela sua luz sábia e pela sua providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade. Então Deus, o grande Criador de todas as coisas, que está aqui nesta noite, para louvor e glória da sua sabedoria, poder e justiça, a bondade e a misericórdia também, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas e todas as vidas e toda criatura. Cadê ela aqui? Amém? Todas as coisas que estão nele, desde a maior até a menor, ele cuida. Essa definição aqui confessional faz referência a diversos aspectos da providência do Senhor Deus. Por enquanto, então, concentraremos aqui o nosso foco aqui na primeira afirmação acerca da obra do Criador. A saber, irmão, sustentar toda a sua criação. Percebemos, então, que esse sustentar aqui refere-se a todas as criaturas, ações e coisas, das maiores às menores. Isso aqui diz respeito à abrangência do sustento da divina providência. Você crê nessa provisão, amém? A qual sustente inclui tudo quanto existe. Os que existem aí, adore a Ele, amém? Isso não quer dizer que Deus só esteja interessado nos aspectos gerais de sua criação. Deus cuida detalhadamente da sua criação e Ele está envolvido também com ela em seus mínimos aspectos, aleluia. A confissão indica que o sustento providencial do Senhor Deus para todas as coisas se dá exatamente pela sua mão sábia, poderosa e sua providência. Nessa frase aqui, a palavra indica pelos meios e pelos quais Deus mantém exatamente aquilo que Ele sustenta. Você crê que Ele está te sustentando, amém? Aqui os meios estão radicados exatamente em sua sabedoria e também em santidade. Não devemos então falarmos tão rápida e superficialmente sobre esses adjetivos, não. Até porque a obra do Senhor Deus de sustentar a sua criação fundamenta-se na sua sabedoria. Como seres mortais, por exemplo, nós temos a tendência a errar apegando-nos a coisas por períodos muito breves ou por tempos muito longos, não é verdade? Que especulador no mercado de ações nunca vendeu cedo demais e nem nunca comprou tarde demais. Então, Deus, ao sustentar a sua criação, vejam bem, Ele nunca comete erro, aleluia. Ele mantém em perfeita ordem tudo quanto mantém, precisamente por quê? Porque tudo
sustenta em conformidade com a sua perfeita sabedoria. Posso ouvir um glória a Deus? A obra de sustentação de Deus é também, filhos, uma sustentação santa. Quanto a isso, então, o termo santa refere-se tanto à sua majestade transcendente quanto à sua justiça perfeita. Quantos creem nesse Deus perfeito, amém? Não há nenhuma imperfeição de inteligência, não. Sabedoria ou justiça na obra divina de sustentação. Então, aquilo que Deus preserva, Ele o faz em justiça. Ele está preservando você, amém? Às vezes, nós nos afligimos com a adoração de uma dor e de uma angústia e clamamos. Quanto tempo ainda, ó Deus, nós temos que suportar essas dores e essas coisas, não é verdade? Nós ficamos imaginando muitas das vezes porque Deus permite que o mal siga adiante, sem nenhum obstáculos. Mas, todavia, a adoração de todas as coisas está em suas mãos. Até porque a adoração dela é controlada pela providência do Senhor Deus, amém? Segundo a sua sabedoria e também conforme o seu santo propósito. Então nós percebemos também que o Senhor Deus, Ele tudo sustenta de acordo com a sua presciência, a qual a confissão lembra que é infalível. E aí em seus prognósticos, o Senhor Deus, Ele não se deixa levar por adivinhações, não. Ele também não consulta um quadro de apostas para avaliar as possibilidades, não. A sua presciência é infalível e é absoluta, amém? Não há nada no futuro que Deus já não saiba, posso ouvir um amém? Ele sabe qual o fim desde o começo, amém? Costuma-se dizer que Deus conhece todas as contingências futuras, todavia, Ele não as conhece contingentemente. Quer dizer, se perguntássemos a Deus sobre alguma possibilidade futura, Ele jamais nos responderia como um depende. Na nossa perspectiva de criatura, consideramos então o futuro em termos de contingências. Como que é isso? É porque nós temos um plano B, caso nosso plano não venha se concretizar. Amém? Para uma mente infinita, os eventos futuros parecem então contingentes, ok? Então isso se deve ao fato de sermos seres contingentes. Por quê? Porque dependemos de situações alheias a nós mesmos para a nossa própria existência. Mas vejam bem, Deus não é um ser dependente e nem contingente, amém? Até porque Ele sabe o que sabe de forma absoluta. Posso ouvir um glória a Deus? Ele antever aquilo que antever, porque aquilo que antevém, Ele também antecipadamente quer. Então a Escritura, ela nos instrui a pôr entre parênteses as nossas declarações sobre o futuro, dizendo: Deus valentes, se porventura Deus quiser, Deus não precisa falar exatamente nesses termos. Por quê? Porque Ele é um Deus de Deus volente. Deus sustenta todas as coisas exatamente pelo imutável conselho da sua vontade. Então é importante compreendermos tudo isto. A providência sustentadora de Deus é movida pela vontade de Deus. Posso ouvir um amém? E a sua vontade é absolutamente livre. Então não está presa e nem é determinada também por nenhuma coisa criada, não. Também não está sujeita a nossos caprichos ou ações. Ei, a sua vontade não é apenas livre, mas também imutável. Porque nada é capaz de interferir na sua liberdade
e nem de se levantar de repente, para quê? Para bloqueá-la. O seu conselho permanece em o quê? Para sempre. Posso ouvir o amém? Ele não muda de ideia, porque recebeu uma nova informação, ou porque deve corrigir um erro, não. Irmão, ele tem um plano eterno e sem defeito. Posso ouvir um glória a Deus? Para Deus não existe plano B. O seu conselho é imutável, por quê? Porque Ele é imutável em tudo que Ele é. A sua onisciência não muda, a sua memória nunca falha. Cadê os crentes fiel? Não há nenhuma mudança também no ser ou caráter divinos, não. Em terceiro lugar, o máximo bem possível. Eu falei o quê? Com que finalidade? Ou propósito, o Senhor Deus sustenta todas as coisas para o louvor da sua glória. Cadê o glória a Deus aí? Esse é um conceito difícil de ser totalmente compreendido. Por quê? Porque sugere uma espécie de egocentrismo em Deus. E nós fomos ensinados exatamente a ver o egocentrismo como um pecado. De fato, ser egocêntrico é um pecado exatamente para qualquer criatura. Mas nós, mortais, nós somos chamados para quê? Para ter Deus como centro de nossos pensamentos. Posso ouvir um amém? Para as criaturas, a centralidade em Deus é uma virtude e o egocentrismo um vício. Mas para Deus, porém, o egocentrismo é pura virtude, porque é também centralidade em Deus. Então, no nosso caso aqui, ter Deus no centro dos nossos pensamentos é fixar a atenção no ser mais perfeito. Posso ouvir um glória a Deus? Assim também ocorre exatamente com o próprio Deus, irmãos. Embora tudo quanto Deus faz em sua providência nos beneficie, a máxima virtude da providência acha-se na glorificação do próprio Deus. O fato do Senhor Deus sustentar a sua criação reflete exatamente na sua própria glória, na sua o quê? E essa glória não é um vício divino, não, mas um máximo bem possível. Posso ouvir um amém? Se Deus, porventura, tivesse no centro da sua atenção algo menor do que Ele mesmo, tal enfoque refletiria um defeito do ser divino, tornando-o menor do que Deus, indigno da nossa adoração. Irmão, é um doce e excelente paradoxo que a provisão de Deus para suas criaturas e o fato de sustentar a sua criação também seja a manifestação da sua glória eterna. Posso ouvir o amém? Calvino, ele chamou a atenção exatamente para isso quando escreveu que os leitores apreendam de início que não se chama providência aquela por meio da qual Deus observa passivamente dos céus as coisas que acontecem no mundo. Ao contrário, providência é aquela pela qual a que susteia o leme, que é Deus. Deus governa todos os eventos. Posso ouvir o amém? Portanto, filhos, ela se estende, por assim dizer, então, tanto às mãos, quanto aos olhos, as institutas. Quer dizer, sabe o quê? Deus não apenas vê antes, mas ordena aquilo que Ele quer que seja feito. Aleluia! Nas obras da providência, sim, é manifestada a glória da sabedoria, do poder, da justiça,
da sua bondade e também da sua misericórdia poderosa. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Levante suas mãos assim, porque você está recebendo hoje a providência, a presença santa, a glória de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus. Eu vejo a providência do Pai manifestando em nossas vidas de uma maneira sobrenatural, poderosa, gloriosa e maravilhosa. Só aqueles que recebem essa provisão do alto, dê um brado de glória, receba a presença dEle e deixa Ele trabalhar em seu coraçãozinho. Mas é importante entender que assim como Deus se importa com os lírios do campo, que hoje nasce e amanhã vai morrer e vai ser lançado no fogo, Ele cuida também de cada um de nós, e muito mais. Deixa eu repetir, muito mais. Uma das coisas que mais me inspirou trazer essa palavra aqui hoje foi a conversa que nós tivemos na nossa mesa, quando nós estávamos em uma refeição hoje. Os meus sobrinhos, a Juliana, a Cleide, elas estavam conversando sobre isso, e eu achei muito interessante. Então vejam bem, a providência de Deus está vindo de encontro. Por quê? Porque antes de nós existirmos, nós já estávamos no pensamento de Deus. Não é possível que você não entendeu isso. Você já estava no pensamento de Deus antes de você ir para o colo dos seus pais. Levante a mão, adora Ele e saber que você já existia no planejamento de Deus. E eu quero te dizer, eu quero aqui chamar a sua atenção para que você faça um bom uso da sua vida no dia de hoje. Até porque o ontem está no túmulo, o futuro está no útero, mas o dia mais importante mesmo da sua vida é o hoje. Levante suas mãos e diga para essa pessoa que está ao teu lado: aproveite esse dia de hoje, porque esse dia de hoje não vai voltar mais. Você é único, mas você já estava no planejamento de Deus. Você pode adorar a Ele, receber a presença dEle. Deixa eu ver se eu estou sozinho aqui. Levante a mão, adora Ele por alguns segundos. Deixa eu ver. Levante a mão, você já estava no pensamento de Deus. Você já estava no pensamento de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Você já estava no pensamento de Deus. Antes de você existir, você já estava no pensamento de Deus. Se você estava no pensamento de Deus, se você faz parte da criação, será que Deus deixaria a sua criatura padecer horrores nesse mundo? Ou no mundo vindouro? Ele diz: olha para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus, elas não trabalham e eles não juntam nada em celeiro. Se eu cuido delas, eu não vou cuidar de vós. Em uma outra tradução diz: olhe para os pardais. O salmista diz que até o pardal o quê? Até o pardal encontrou o quê? Encontrou o quê? Será que você vai ficar desabrigado? Isso aqui, irmãos, é primeiro para mim. Eu estou pegando para mim aqui. Essa revelação espiritual eu estou pegando para mim primeiro. Porque deu o segundo, o terceiro, o quarto. Deu um brado de glória. Então deixa eu aplicar algo para você aqui. Olha o que Deus disse: até o pardal. Olha o que a Bíblia diz: até o pardal encontrou casa. Calma aí. Se você parar para pensar, o pardal é o pássaro entre os pássaros que menos tem valor. Parou para pensar? Alguma vez você chegou na casa de alguém e viu um pardal na gaiola? Quem aqui já viu? E nunca vai ver. Deus não falou o beitivir, que é a coisa mais linda, né? Vai na casa das pessoas. Deus não falou um colheiro. Deus não falou, fala mais o nome de um pássaro da nossa fauna. Um curió. Gente, eu tenho paixão pelo curió e pelo canto do curió.
Você nunca vai ver um pardal engaiolado. Você sempre vai ver um pássaro que tem muito valor. Eu tenho um primo que ele tem pássaros registrados. E ele tem pássaros que valem fortunas. E ele tem um ciúme louco. Colocado quase que em um cofre. De tão caro que é. Mas Deus não falou o nome de nenhum pássaro valioso. Deus falou pardal. Deixa eu te falar uma coisa. É a maneira de Deus dizer que se Ele tem o poder de cuidar de um pássaro que não tem nenhum valor, será que Ele não vai cuidar de você? Foi cantado aqui hoje. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de você, amém? Se o pardal achou casa, então você não vai ficar jamais no relento, jamais. Você pode receber essa palavra? Eu vejo uma provisão gloriosa de Deus vindo a seu favor. Eu vejo Deus trazendo com a sua mão invisível a provisão sobrenatural. O que você precisa nesta noite? Eu não sei o que você precisa, filho, mas eu queria orar por você. Eu não sei o que está se passando com você, mas o Todo-Poderoso, que tem uma mão invisível, mas que mesmo assim trabalha, Ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando a nosso favor. Eu tenho certeza que Ele vai nos dar vitória nessa causa. Ele vai dar vitória a você nessa causa, filho. Você entendeu a palavra, amém? Quantos entenderam a palavra, amém? Um menino perguntou para sua mãe, em uma estrada, quando estava viajando, dentro do carro: mãe, como saber que verdadeiramente Deus existe? Porque a gente não vê Ele. Ela disse: é porque Deus é invisível, mas Ele está presente de nós, filho. A gente, até nas horas mais difíceis das nossas vidas, a gente não consegue ver Deus, mas Ele está presente. Mas como assim, mãe? Indagou o menino. O menino é curioso, não é? Ela abriu o vidro do carro e disse: coloque a mão para fora, filho. Ele colocou e ela perguntou: o que você está sentindo? E ele disse: estou sentindo vento. E ela perguntou: mas você está vendo o vento? Ele disse: não, assim é Deus. A gente pode não ver, mas a gente pode senti-lo. Você pode adorar Ele. Você pode sentir Ele aqui agora presente. Levante suas mãos e adore Ele. A gente pode não ver agora, mas nós vamos ver naquele grande dia. Presbítero André, nós vamos ver Ele naquele grande dia. Por enquanto a gente só consegue vê-lo, senti-lo. Por enquanto nós só podemos senti-lo, mas a gente vai poder vê-lo. Naquele grande dia, nós vamos poder senti-lo e vamos poder vê-lo. Deixa eu orar por você. Qual a providência que você precisa? Pensa nela agora. Eu vou orar por essa situação. Senhor, cada pessoa aqui tem uma dependência, tem uma luta diária na sua vida. E eu te peço, meu Pai, que independente das tribulações e das dificuldades que nós possamos viver, ó Deus, que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha cuidar dos teus filhinhos, que o Senhor venha guardá-los, fortalecê-los, que o Senhor venha conceder aos teus filhinhos uma semana aprazível e cheia de paz. Eu abençoo as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Agora, em nome de Jesus, eu ministro uma bênção da mão que está vindo sobre a sua vida. Eu ministro a bênção sobre a sua vida. Essa mão é invisível, você não consegue ver,
mas ela existe, ela se faz presente em nosso meio. As pessoas que estão agora ao vivo e as que vão assistir posteriormente este culto, eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, eu repreendo todo medo, eu repreendo toda angústia e toda tristeza, pelo poder e autoridade no teu sangue, não só agora, mas para sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus, amém?